Agora, na quarta-feira, dia 8, vocês vão se reunir, vocês da Câmara Setorial do Trigo, com todo o setor aqui em São Paulo, lá em Campinas. O que vai ser discutido nessa reunião? A gente vai discutir basicamente como foi a safra 2016-2017 e quais são as perspectivas para a safra 2017-2018. E os dados que vocês vão apresentar sobre a safra 16-17 de comercialização, como é que foi essa safra passada aqui no estado de São Paulo? Olha, São Paulo, apesar de não ter conseguido vender o trigo com liquidação no preço mínimo, comparativamente com os outros estados produtores, ele teve uma excelente liquidação na safra de inverno. E até por uma questão da Câmara Setorial ter intervido na questão de qualidade, etc., o trigo teve excelente aceitação. Você falou até que o trigo aqui conseguiu ser comercializado com preços melhores do Rio Grande do Sul. Então, se comparado com dois estados que são muito fortes, Paraná e Rio Grande do Sul, nessa produção, São Paulo teve um grande destaque. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, vocês também vão apresentar a intenção de plantio para 2017 e 2018. Qual que é a expectativa? Então, esses dados, eles serão apresentados pelas cooperativas do estado de São Paulo. A gente acredita que vai ter um aumento de área na produção de trigo em São Paulo pela boa liquidez que teve no ano passado e pelo atual preço que está sendo vendido o trigo hoje no estado de São Paulo. Que ele compete basicamente com milho e o preço do trigo hoje ele vale R$10 por saca a mais do que o milho. Falando em mercado, o Brasil ainda é um grande importador de trigo, ainda depende muito da questão cambial. Para esse ano, que o dólar está um pouco mais barato, há uma expectativa de melhora nas compras externas? Então, apesar do dólar ter tido uma desvalorização frente ao real, o preço do trigo no mercado internacional subiu, que compensou essa baixa do câmbio, mas o Brasil vai ser um importador, um grande importador, como sempre foi, não só pela questão de preço, mas pela questão de qualidade. O Brasil necessita de qualidade de um trigo importado para atualizar os blends de farinha dele. O Brasil sempre comprou muito da Argentina, mas no ano passado teve uma grande compra dos Estados Unidos. A expectativa é que a Argentina volte a ser um grande fornecedor ou essa relação Brasil-Estados Unidos vai continuar? Não, a Argentina, a compra do ano passado foi uma compra pontual, porque a Argentina nos últimos 5, 6 anos ela vem com uma safra muito abaixo da média histórica dela. E o ano passado a Argentina já teve, essa safra da Argentina está sendo computada agora, os números oficiais são muito divergentes. Falaram em 14 milhões e meio de toneladas, mas já estão estimando acima de 16 milhões de toneladas a safra, que vai suprir tranquilamente toda a demanda que o Brasil vai ter. Além disso, aqui no Brasil existe uma questão tributária que também vai ser discutida durante essa reunião, né? Sim, o Paraná ele mudou a tributação do trigo, trigo e farinha para o estado de São Paulo. Era para entrar em vigor a partir de 1º de março, mas foi postergado, saiu no Diário Oficial essa semana para 1º de abril. E isso mudou com o mercado. Mesmo não tendo saído ainda, sim, só o mercado essa sinalização ficou já mudou com o mercado. e aumentou a liquidação de trigo paulista, que é um trigo diferido, e também a importação de trigo argentino. O governo tem feito bastante leilões de PEP e PEPRO para o trigo, que também acabou movimentando um pouco o mercado lá no sul do país. Vai ter um também agora, quarta-feira. O que a Câmara Setorial acha desses leilões que são feitos? Então, o leilão ele é benéfico para escoar esse trigo que não tem demanda, tem esse excedente no Brasil, mas só que o leilão ele demorou muito para ser startado. Consequentemente, fechou a janela de exportação. Tanto que o 9º leilão, que teve há uns dias atrás, ele não teve tanta demanda. E a gente acredita que esse próximo leilão também vai ser de baixa adesão. Para a gente finalizar, uma outra grande discussão, como você já falou, que é uma das causas da importação, é a qualidade do trigo brasileiro. Lá na reunião, na quarta-feira, vai ter um participante da Embrapa falando também sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Qual que é o objetivo de vocês em relação à qualidade do trigo aqui no Brasil? Buscar aumentar a liquidez do produto. Que o Brasil produza um trigo de boa qualidade que tenha demanda mundial. Porque a grande parte das exportações brasileiras é considerado como trigo ração, pela falta de homogeneidade do produto. Então, no estado de São Paulo, o papel da Câmara é justamente esse,
que São Paulo seja um estado de excelência em qualidade de trigo. Então, por isso que a gente discute muito com a pesquisa, o que a indústria precisa, qual é o consumo de trigo que o nosso consumidor final almeja. Então, a gente está ali para direcionar mesmo a cadeia como um todo e gerar muita transparência no negócio. Já existe esse tipo de pesquisa feita pela Embrapa? Não, na verdade, a Embrapa ela tem a pesquisa muito avançada em alguns estados, como o Centro-Oeste, e os estados do Sul, mas assim, especificamente com a demanda da indústria, não. E até por isso vocês estão levando também representantes da indústria para ter essa conversa lá. Sim, sem dúvida, para a gente tentar ser o mais transparente possível e buscar que a pesquisa também trabalhe em função do consumidor, não só em função da produção. Ok, muito obrigado pela sua vinda aqui, pelas suas explicações, Maurício. À disposição. E a gente vai conversando para saber quais serão os resultados dessa reunião. Tá ok, muito obrigado. Vocês acabaram de ouvir então a entrevista com o Maurício Giraldelli, ele é presidente da Câmara Setorial do Trigo do Estado de São Paulo. Voltamos ao programa.